Então temos aqui o professor Jacob Copata, professor de História, que vai nos falar um pouco sobre a história oral, começando por entender aquilo que é a história oral na sua importância, metodologia e outros elementos. Então, professor Jacob, o que é que nos tem a dizer com relação à história oral? Agradeço pelo convite em participar da pesquisa em torno da história oral. Com relação às questões que me coloca, devo aqui dizer que a história oral serve justamente para transmitir ou para se estudar os hábitos, os costumes, quer dizer, uma certa cosmovisão da vivência de determinados povos. Então, essas vivências destes povos devem ser buscadas, devem ser estudadas através da história oral ou da tradição oral, principalmente no continente africano, onde encontramos povos ágrafes ou povos sem escrita, de tal modo que a história oral vai ter esta importância porque ao se buscar, ao se fazer este estudo, nós vamos legar à posteridade a história ou os conhecimentos não só do presente como do passado para as novas gerações. E o conhecimento próprio transmitido através da história oral é rico em valores. Então são esses valores que se podem transmitir de geração para a geração. E para que tal aconteça, é necessário também que se aplique uma metodologia própria, que é a metodologia da tradição oral. Aqui, para se fazer pesquisa no terreno ou pesquisa no campo, o investigador deve se munir de determinadas ferramentas. Estas ferramentas têm a ver com a metodologia, e um dos aspectos dessa metodologia tem muito a ver com as entrevistas que vamos fazer no terreno a este grupo-alvo, para nos passar as informações sobre as suas vivências, sobre os seus conhecimentos. Então, o pesquisador deve estar aqui munido de um instrumento. Com base a este instrumento, vai buscar as informações aos conhecedores de uma determinada tradição, de uma determinada história. Então, aqui temos as várias metodologias que podemos utilizar para a pesquisa da tradição oral. Para o caso africano, em particular o caso angolano, vamos encontrar também vários trabalhos que foram feitos com o recurso à metodologia da tradição oral. E esses estudos, muitos deles, vêm já do período colonial e terão sequência no período pós-colonial. Nos referimos aqui, a nível de África, os trabalhos de Vazine, que falamos aqui da região do Congo, onde através da tradição oral procurou pesquisar, estudar o grupo etnolinguístico Bakongo, ou os Congos. Estamos aqui a falar da região da África Central. Temos ainda aqui em Angola o padre Esterman, que fez estudos sobre o sudoeste de Angola, procurou aqui fazer os estudos sobre os grupos etnolinguísticos ao sul de Angola. O mesmo exemplo foi seguido pelo padre Cavazzi,
Também temos aqui Curtin, que fazem pesquisas no continente africano sobre a tradição oral. E são trabalhos hoje que estão em pé de igualdade com relação aos trabalhos que vão usar, por exemplo, as fontes escritas ou os próprios documentos. Então aqui também, de facto, há algumas divergências, em alguns casos alguma convergência, em se considerar a tradição oral como uma fonte de pesquisa. Então aqui há alguns desencontros, mas na atualidade a tradição oral já é reconhecida como um método de pesquisa, não só também pelos resultados que tem dado sobre a história de África. E também, por outro lado, a tradição oral ou a história oral guarda uma relação com a memória. A memória é aquilo que é preservado sobre um determinado povo, sobre uma determinada cultura. E é esta memória que se tem, que vai se legar à posteridade, que vai se transmitir através da oralidade. Então nós temos um determinado conhecimento. Quem detém esse conhecimento e como se detém esse conhecimento, principalmente aqui nas sociedades africanas, é através da memória. E esta memória para os africanos também não é qualquer pessoa numa sociedade que detém esses conhecimentos. Tem pessoas preparadas para tal, para conservar quase que de forma intacta os conhecimentos. São conhecidos aqui como sendo os griotes, que são as pessoas de memória treinada, que te podem fazer uma genealogia de um determinado grupo social, como surgiu, quando surgiu, fazem esta transmissão e são treinados na memória. Então a memória é o conhecimento que se tem sobre uma certa cultura, é o conhecimento que se constrói e esse conhecimento vai se passar à posteridade. Então há aqui esta relação muito grande entre a memória e a tradição oral. Com relação aos desafios da história oral para a pesquisa, como dizíamos antes, que a tradição oral, para ser tida como método, tem tido alguns problemas, vamos encontrar também alguns problemas com a relação da pesquisa. Então são vários os desafios. Um dos desafios tem a ver com a credibilidade daquilo que se transmite pela oralidade. Questiona-se, será credível? É verídico? Então temos este problema. Outro problema com relação ao conhecimento histórico, com relação às tradições, com relação à cultura, é a questão de situá-lo também no tempo e no espaço. Estamos aqui a nos referir essencialmente da questão da cronologia. Será que se respeita a questão da cronologia? Então temos aqui algumas das grandes questões que se podem colocar ou que se colocam em torno da pesquisa com relação à história oral. Mas esses elementos superam-se com relação à veracidade do que é transmitido pela tradição oral e pela oralidade. O que se deve fazer é o cruzamento de dados. E muitas das vezes o cruzamento de dados que se tem feito tem dado resultados positivos. Podemos aqui dar um exemplo. E há aqui ligar com a questão da arqueologia. Para se fazer uma determinada escavação em África, os arqueólogos recorrem à tradição oral. E são estes que vão dar
até certo ponto, lugar exato onde os arqueólogos devem fazer as suas pesquisas, a sua prospecção. Então, há aqui esta articulação. E os achados arqueológicos que encontram aí, para terem sentido, recorrem à explicação da tradição oral. Então, vemos aqui que há uma ligação e há aqui esta superação. Então, o mesmo acontece também com a questão da cronologia, que são questões de datação, quando é que isto aconteceu, recorrendo a este cruzamento, encontra-se de facto um meio termo e vemos que a tradição oral pode servir de auxílio às fontes escritas e as fontes escritas também servir de auxílio à tradição oral. E vemos aqui a situação superada, de tal forma que a tradição ou a história oral, ainda muitos desafios a ela se colocam. Apesar de ter uma certa afirmação, ainda é necessário aprimorar os seus métodos. E nessa aprimoração dos seus métodos e também o contacto que se faz com as fontes, onde vamos buscar as informações, que é uma questão muito difícil, depende muito de como vamos e de como nos dirigimos à pessoa. Dois pesquisadores podem ter duas versões diferentes com a mesma fonte oral. Depende muito da forma como colocamos e da forma como integramos os nossos pesquisadores ou as nossas fontes para a nossa pesquisa. De tal forma que hoje são vários os trabalhos que recorrem à história oral. Há um boom do ponto de vista da investigação com o continente africano. E um dos outros grandes desafios que temos aqui, também falo particularmente com a história da África, são os pesquisadores e o mercado onde se direciona as pesquisas feitas em África. Muitas das vezes, os que vêm atrás da história oral são europeus. E os europeus, depois de recolher esta informação, ela é transformada na língua europeia, é partilhada fora da África. Muitas das vezes este conhecimento não tem retorno no continente africano. Então são vários os desafios que podemos aqui nos colocar. Por outro lado, também podemos falar aqui da história oral ligada com a questão do ensino. A história oral ou a tradição oral é de suma importância para o sistema de ensino ou para o ensino. Isso tendo em conta as especificidades de cada uma das disciplinas. Para o nosso caso, que é a história da África, a antropologia cultural, nós temos muitas das vezes que direcionar alguns trabalhos que vão de encontro ao nosso programa, que os alunos recorram às fontes orais. Para quê? Para dar sentido àquilo que os alunos, que os estudantes aprendem na escola, para ter sentido com a realidade ou com as suas próprias vivências. Então, para nós é de suma importância.